Hebreus capítulo 12, versículo 1 adiante, que diz assim: portanto, nós também... Achou, irmão Davi? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Dando uma orientação aos hebreus, ele mostrando aqui, falando um pouquinho do que Jesus passou por tradição, encarou é uma das coisas que Paulo menciona, mas é óbvio que se nós formos ler em outras epístolas, e analisar mesmo o período da peregrinação de Jesus aqui nesta terra, a gente vai ver que ele não encarou só as tradições, como as tradições dos hebreus, como as tradições dos judeus, como também as tradições dos fariseus. Por aí foi uma série de coisas que Jesus encarou. Só que Jesus encarou muito mais do que isso, que foi também a carnalidade humana, né? Carnalidade humana, Jesus Cristo encarou isso. Jesus Cristo encarou também as ofertas de Satanás, né? As ofertas de Satanás, lá em Mateus 4, a gente vai ver Jesus Cristo passando por esse processo. Tudo isso para nos mostrar um caminho salvífico, né? Para nos tirar deste mundo e sim nos levar a um lugar muito melhor, muito alegre, de felicidade, né? E a gente vê Paulo falando aqui no versículo 1, dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Paulo está dizendo, olha, Jesus Cristo, o nosso mestre, ele foi rodeado de uma nuvem muito grande de testemunha. Tinha gente observando a Jesus a todos os instantes, a começar pelos fariseus, que viviam buscando, montando ciladinhas para Jesus Cristo, para ver se ele caía na sua cilada. Isso aqui é uma observação. A gente vê também, quando Jesus sentou na cadeira de Moisés, aquele povo se enfureceu, né? Porque Jesus sentou na cadeira de Moisés. Eles estavam esperando o Messias, mas não esperavam que seria Jesus. Então eles já ficaram meio que nervosos. Por que esse homem sentou na cadeira de Moisés? Não era para ele estar sentado, porque eles não receberam Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, né? Então eles não aceitaram. Foi uma outra diversidade que Jesus Cristo também encarou. A renúncia do próprio homem de Jesus.
Só que se nós fizermos uma análise na atualidade de hoje, não é diferente. Não é diferente. Muitas pessoas, em vez de renunciar às coisas desse mundo, renunciam a Jesus Cristo que veio salvar. É assim, não é? Você pode prestar atenção. Muitas pessoas, em vez de renunciar às coisas dessa terra e abraçar a salvação que é Jesus Cristo, ele prefere renunciar a Jesus Cristo e ir se deleitar nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, né? E quando se fala de exortação para algum deles, eles não aceitam, né? Para eles, isso é tudo normal, mas eles é que não sabem que ele está renunciando o Salvador e aceitando o mundanismo. Se nós observar, quando Paulo fala aqui, que filhos, que Deus ele exorta os seus filhos, mas agora aquele que não recebe a exortação, ele é bastardo, né? E vai pregar uma disciplina para uma pessoa que renuncia a Jesus para aceitar o mundo. Eu entendo que quando fazemos um apelo para uma pessoa aceitar Jesus Cristo e ele não aceita Jesus, eu entendo que ele está renunciando a Cristo e aceitando as coisas desse mundo. A oferta que Satanás fez para Jesus, que Jesus renunciou lá em Mateus 4, milhões e milhões de pessoas aceitam na atualidade de hoje. Aceita e não é brincadeira, porque se Jesus renunciou aquilo lá em Mateus 4, e a Bíblia fala para nós ser imitador de Cristo Jesus, então nós devemos fazer o quê? O mesmo, renunciar às coisas dessa terra e abraçar as causas de Cristo Jesus para nós, que é o quê? É ter vida eterna, que é o quê? É ir para um lugar onde não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Mas muitos preferem fazer o contrário, aceitar aquilo que Jesus rejeitou, que é as propostas do adversário, e dizer não para Jesus, né? E dizer não para Jesus Cristo. Mas vamos inverter esta situação e fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Nós vemos Paulo dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, Paulo está dizendo, olha, Jesus Cristo, ele foi rodeado de uma testemunha muito grande. Todos testemunharam, todos ali, alguns, como os discípulos também de Jesus Cristo estavam à sua volta, boa testemunha de Jesus. Mas tinha também os que buscavam ser testemunha, mas porém para o crucificá-lo, né? Para o destruí-lo, para o condená-lo, para chamar ele de Beelzebul. Tinha uns montes, né? Tinha Satanás também que rodeou ele, pedindo ele para transformar a pedra em pão para poder quebrar o jejum. Tinha também Satanás para poder oferecer a glória desse mundo. Tinha multidões. E Pedro também fala que Satanás, o nosso adversário, fica ao nosso derredor, urvando como leão, caçando a quem possa tragar. Nós temos, sim, muita testemunha ao nosso favor. Nós temos testemunha ao nosso favor e testemunha que testemunha contra nós, né? Aí Paulo vai continuar dizendo, né? Deixemos todas o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Paulo está dizendo, meus queridos, vocês que são cristãos, que aceitaram a Jesus, que estão vivendo a palavra do Senhor, deixa qualquer embaraço nessa terra. Deixa qualquer embaraço, afasta disso. Deixa os pecados de lado, venha para a santificação, porque essa nuvem de testemunha que nos cerca, ela pode nos cercar para testificar contra nós. Não é à toa, eu não sei se meus irmãos aqui já perceberam, que se você pode viver a vida toda sem errar, perto de um ímpio, mas você pode viver 5, 6 anos sem errar. O dia que você der um errinho da grossurinha de um fio de cabelo, aquilo vira uma tempestade. Vira ou não vira? Vira uma tempestade. Começa a te apontar, lá diz que é crente, lá diz que é pastor. Às vezes nem é um pecado, às vezes nem é um pecado, né? É uma coisa simples, né? Mas infelizmente nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, né? Para alguns já se vê como falso profeta, para outros já se vê como falso pastor, e por aí vai sucessivamente, né? Aí Paulo está dizendo, deixamos todos embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual
Qual a carreira que nos está proposta, né? É aquela que Jesus Cristo diz em João 14: eu vou para o meu Pai vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Essa é a proposta de Cristo para nós. Essa é a carreira que o Senhor nos prometeu, né? É isso daí, a carreira que o Senhor nos prometeu. Se nós observar no versículo 2, Paulo vai dizer sobre a carreira que está proposta para Jesus Cristo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha a proposta que Deus tinha para Jesus. Jesus fez cumprir a parte dele. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Jesus passou pelo caminho. Jesus veio, abriu o caminho para nós passar. Embora o caminho que ele abriu é um caminho estreito. A porta que ele abriu para nós é uma porta estreita, mas ele passou por ela. Agora nós também temos que fazer o mesmo, passar por esta porta, largando as coisas dessa terra, afastando de tudo aquilo que venha tirar essa proposta do Senhor em nossa vida. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecado, que eu mencionei aqui agora há pouco, contra si mesmo, para que não o esqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Paulo está dizendo assim: olha, por mais que seja dificuldade, por mais que seja difícil a vossa peregrinação na terra, por mais que seja grande a perseguição, mas não desfaleça no ânimo não, porque Jesus Cristo, ele suportou isso. Jesus Cristo, ele suportou escoando até o seu sangue na cruz. Está aí no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vosso ânimo. Né? Às vezes achamos que está difícil para nós, é só nós pensar o que Cristo passou por nós. Às vezes achamos que está complicado a caminhada ou a vida aqui na terra, é só nós olhar o que Cristo passou por nós, o que Jesus Cristo sofreu. Vamos se dizer, o que nós alimentamos hoje é apenas aquilo que Cristo mastigou para nós, né? Vamos se dizer que mastigou, deixou mais fácil para nós, porque se nós fosse encarar a lei, passar por tudo aquilo que Jesus passou, nós não suportaria, nós não aguentaria, não tinha força, né? Nós não tinha força, nossa fraqueza carnal nunca permitiria nós alcançar essa salvação, né? Mas Jesus Cristo veio e mudou as coisas por nós. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Oh, meu amado, às vezes eu observo as pessoas, o ser humano nessa terra, vivendo da sua forma alheia, de qualquer maneira, achando que Jesus Cristo, ele montou lá no céu um frigorífico para guardar coração, um frigorífico para poder guardar carnalidade. Não tem nada disso. Jesus Cristo enfrentou, renunciou tudo que pôde renunciar aqui nessa terra para salvar um povo eleito, um povo santo, puro, né? E a gente vê Paulo da mesma forma, a gente vê os apóstolos da mesma forma, né? Pelejando na guerra, lutando contra o pecado, lutando contra a hostilidade deste mundo, contra a hostilidade de Satanás. Acha que os demônios que Paulo expulsou, dos endemoniados na época dele, acha que aquilo ali é o quê? Aquilo ali apenas é algo sólido daquilo que ele combatia contra o pecado cá fora. Quando o demônio se manifesta, é algo sólido que está se manifestando. Os feitios dele, os pecados dele é algo superficial que o ser humano pratica. Porque Satanás, ele é um ser derrotado. O que ele tem a fazer, não tem mais nada a perder, já se perdeu tudo que tinha. A sede dele é carregar almas com ele. E a sede de Jesus é o quê? É salvar a alma das garras dele.
ao contrário do diabo, ao contrário de Satanás. E se já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor. E nós vivemos um tempo, meus amados, vivemos um tempo em que muitos desprezam isso, a correção do Senhor. Muitos desprezam. Se você observar, tem gente que ouve uma palavra de exortação, no dia da manhã ele continua praticando o mesmo pecado. Ele continua exercendo os seus pecados carnais, da mesma forma. E há quem combatem contra a santidade e a favor da carnalidade. No mundo de hoje tem muito disso. Se você pegar aí a segunda carta de Pedro e ler como é que Pedro dá uns puxão de orelha em alguns falsos mestres, falsos profetas, nessa terra não é brincadeira. Tem os montes, capítulo 2 de 2 Pedro. Olha aí, capítulo 2, 2 Pedro, versículo 14 e diante. E tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula falou com voz humana, e impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, seduzem com as concupiscências da carne. Meu amado, semana passada eu falei sobre concupiscência aqui. São desejos descontrolados da carne. São desejos que muito ser humano não sabe distinguir. Muitas pessoas não sabem distinguir o que é doutrina de Jesus, o que é doutrina carnal, o que é doutrina mundana. Saiba que a carne tem a sua doutrina, saiba que o mundo tem a sua doutrina, e Satanás tem a sua doutrina. A doutrina de Satanás é o quê? É roubar, destruir, matar. A doutrina da carne é o quê? É atrativo aos olhos. A doutrina do mundo é o quê? É aquilo que faz com que o olho cobiça, que os desejos da carne se enfurecem. E por aí vai sucessivamente. E a doutrina da carne, para resumir, está aí, concupiscência. São vários desejos descontrolados que traz. E a pessoa, sem saber, sem discernir, que vive na carnalidade, como disse Pedro aqui, ele não vai saber distinguir isso. Para ele está tudo normal. Se não estiver no jejum, na oração, na palavra do Senhor, isso para ele está normal. E quando aparece um doido igual nós mesmos para poder pregar contra isso, nós somos religiosos. Nós somos, você está querendo ser santarrão, ser perfeitão? Não. Jesus renunciou tudo isso, meu querido. Jesus largou tudo isso. Jesus abandonou tudo isso daí. E Satanás constantemente oferece as suas doutrinas. Com as suas doutrinas vem as suas oferendas. Qual as suas oferendas? Vaidade, sensualidade, avareza, adultério, prostituição, fornicação. Olha o que aconteceu com Sansão. Olha o que aconteceu com ele. As ofertas caiu, o sujeito pegou, caiu junto com ela. Agora vamos para José. José foi esperto. Vem de lá para cá, mulher de Potifar, e vem a oferta de lá, e ele voou fora. Muito agradecido, não quero não. Meu Deus tem o melhor para mim. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais
a escuridão das trevas eternamente se reservam. Se você fizer uma análise nesse versículo 17, essa nuvem levada pelo vento é a mesma que aquela que Jesus disse que o pecador é como a folha seca que o vento leva para onde quer, barco à deriva que o vento assopra e vai para onde quer. A única diferença dessa passagem que Jesus está dizendo para que Pedro está falando é que o sujeito ainda está encarregado, cheio de treva. Lá Jesus está dizendo que o ímpio ele vai para onde o vento sopra, ele não tem lugar fixo, ele não sabe para onde ir nem para onde vai, ele não tem nem domínio próprio, a carnalidade, o mundanismo dominou ele. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, seduzem com a concupiscência da carne e com desolações aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. O que nós mais escuta hoje, irmãos? E Pedro está combatendo isso. Apóstolo Paulo também vai combater, vai instruir Timóteo a combater isso. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido do tal, faz-se também escravo. Entende? É muito grave. Oh, meu amado, se nós, eu lembro que muito tempo atrás eu falei, se a gente for, talvez é por isso mesmo, que às vezes Deus não permite a gente conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, conhecer todos os mistérios da Bíblia, porque se for conhecer todos os mistérios da Bíblia, a gente vai andar até brilhando, tanto santo, porque, meu amado, Deus, Ele é perfeito, perfeito. Perfeito. E Ele quer um povo também que busca Ele de corpo, alma e verdade. Não há resquício de falha em Deus. Não há. Nenhum resquício. Pode surgir. Infelizmente, hoje em dia o ser humano gosta muito de ir pela cabeça de muitos líderes famosos. Eu falo isso aqui porque é verdade. Você vai pregar para algumas pessoas aí, você vai evangelizar algumas pessoas. Ah, mas que fulano falou assim, eu vou viver assim. Mas é fulano que falou. Estou te coiando, mas eu estou falando para você de Bíblia. Fulano não morreu, não padeceu na cruz por você. Fulano, ele fala o que ele quiser para lá. Ele libera. Faz o que Ele quiser, manda você fazer o que você quiser, mas Jesus não. A santidade convém à sua casa, Senhor. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a corrupção do Senhor, a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Tem filho rebelde que é assim. Eu entendo que Paulo pode estar corrigindo algum filho rebelde aqui. Tem um filho rebelde que é assim. Você pode mostrar para ele 50.000 versículos da palavra do Senhor que Deus requerendo dele conserto, ou santificação, ou renúncia. Ele vai mediar a sua vida em apenas metade de um versículo e dizendo que Deus é amor, que pronto, acabou, não tem mais, que basta. E assim vai. Por quê? Precisa de fazer cumprir essa palavra na vida dele. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vamos fazer uma análise profunda nesse versículo 6? Porque o Senhor corrige a quem ama. Quem dentre você, pai, dentre você, mãe, que não corrige seu filho? Quem é que não corrige seu filho? Tenho certeza que muitos de vocês dão uns puxãozinhos de orelha. Se for preciso dar uma palavra pesada, dá uma corrigida. Chama, orienta. Porque você é pai, porque você é mãe, você quer o melhor para o seu filho.
Eu nunca esqueço das correções do meu avô. Mas você sempre falava, meu filho, eu corrijo vocês e dou vocês umas varadas, é porque eu amo vocês. Porque eu quero o melhor para vocês. Eu falo vocês que era eu e meus irmãos. Eu quero o melhor para vocês. Você acha que eu quero ver vocês perdidos por aí? Igual muitos ficam, ruins, não gostam de trabalhar. Rouba, faz a série de porcariada que não deve. Não, eu quero que vocês sejam honestos, de caráter. E da mesma forma é Deus com nós. Deus quer que nós sejamos honestos, que nós sejamos obedientes. Caráter. Meu Senhor, olha, preste atenção. Eu já mencionei aqui em outras vezes acerca de Jó, mas preste atenção. A alegria que Deus expressa as qualidades de Jó para Satanás. A alegria de Deus tem prazer em falar com Satanás. Vixe, o meu servo Jó. Você lê a mensagem e você vê que Deus tem alegria de falar do homem. Homem íntegro, temente ao Deus, que se desvia do mal. Alegria, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus corrige o filho, o Senhor corrige quem ama e açoita. Quando a gente faz uma análise aqui, nessa primeira frase do versículo 6, que ele diz, porque o Senhor corrige o que ama. Então vamos fazer uma observação. Se na primeira frase, de acordo com Paulo, ele diz que ele corrige quem ama, isso quer dizer que ele corrige aquele que ele tem plano na vida dele. Às vezes nem aceitou Jesus, mas Deus corrige ele. Deus corrige ele. Quem daqui entre vocês já ouviu alguém entregar uma profecia? Olha, Deus quer de você um conserto. Deus quer de você uma melhoria, quer que você venha para o Pai antes que as coisas fiquem ruins. Eu já ouvi isso. Eu, pela misericórdia do Senhor, fui usado para ministrar, para chamar a atenção de um tio meu e nem percebi. Fui para a casa da minha avó, meu tio afastado da presença do Senhor. Cheguei lá, o sujeito bebia. Eu não sei se era ele que bebia cachaça, ou era a cachaça que bebia ele. Nossa, Deus do céu. Nunca esqueço, levantei de manhã e estava chegando da cachaça dele. Estava chegando da cachaça com a cachaça. Chegou lá na cama. Abracei ele, falei assim, meu tio, conserta com Jesus. Larga essa vida ruim, muda com Cristo. Não espera você cair num leito hospitalar para você ver que Jesus quer salvar a sua alma. Eu viajei para cá, irmãos, não passou uma semana, pegou o tal do chikungunya, o chikungunya pegou ele, depois os médicos também pegou, chegou lá nos médicos lá, não tinha recurso com ele, hemorragia interna e externa, tanto vazava sangue para dentro quanto para fora, e foi ficando ruim, foi aceitar Jesus 1 hora antes de morrer. Aceitou Jesus 1 hora depois morreu. Então, ou seja, Deus ele tem plano de salvação na nossa vida. Deus ele nos ama. Né? O próprio Deus disse, a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu devo dizer para alguém que, se nós somos filhos de Deus, Deus nos recebeu como filho, sabe que você vai ser açoitado. Precisa saber disso, você vai receber açoite. Apóstolo Paulo foi açoitado, Pedro foi açoitado, Estevão açoitado, coitado, até pedrada levou de tanto açoite. Jesus Cristo açoitado. A Bíblia fala que foi açoitado pelos pecadores, chicotearam, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, deram pancada na cabeça dele com cana, recebeu duras palavras, duras acusações. E se suportais a correção, versículo 7 diz,
se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Tem gente que fala assim, eu não vou no culto de quarta-feira não, porque é de doutrina, é de correção. Ele não sabe o que ele está arrumando para a vida dele. Não faz ideia. Faz ideia. Olha o que está dizendo no versículo 7. E suportais a correção, Deus os trata como filho. Pessoa que não suporta a correção divina, Deus não tem com filho não, irmãos. Deus, ele tem ovelhas e filhos. Cabrito ele não tem. Bode ele não tem. Não tem. Isso aí nem eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Suportais a correção. Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Qual filho que o pai não corrige? E que pai que não corrige o seu filho? Que mãe não corrige o seu filho? Qual pai quer o mal para o filho? Que mãe quer o mal para o filho? Todos, pai e mãe, quer o bem para o seu filho. Quer o bem para o seu filho. Mas se estais sem disciplina, olha aí versículo 8, mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Se não tem disciplina, Paulo está dizendo, então vocês não são filhos, são bastardos. Se vive do jeito que quer, se faz as coisas do jeito que quer, do jeito que pensa, é filho. Lá na sua casa, seu filho faz o que quer. Ele não faz o que quer, não. Certeza que lá na sua casa tem ordem e tem decência. Você educa seu filho. Seu filho vai te tacar a mão na cara, você vai aceitar? Não vai, não. Não, que não aceita. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Não filhos. Desde quando eu me converti, irmãos, só nos dias de culto de doutrina que eu não ia porque não tinha como eu ir, mas eu me esforçava para ir. E é nos cultos de doutrina que eu mais aprendi a palavra do Senhor, que eu mais desenvolvi o meu ministério, o meu chamado da parte do Senhor. Sabe lá, o pastor não tinha muita sabedoria para pregar, não. Não tinha muita sabedoria, não. Mas Deus falava na boca dele, não tinha muito, melhor dizendo, não tinha muito conhecimento bíblico. Mas ele abria a Bíblia e pregava lá, e eu acompanhando, como sempre. Minha canetinha, que está aqui, ó. Enquanto eu não arrumar minha Rebeca, essa aqui vai ser na minha costela. Marcando. Leu aqui, marcava. Mesmo depois que pregava, chegava em casa e ainda tirava um tempo para estudar, ainda à noite. Às vezes eu ia deitar 1h da manhã, estava lá estudando a palavra do Senhor. Tem um caderno lá em casa de 60 folhas, estudando e escrevendo a punho que eu estudava. Eu mais aprendi culto de doutrina. E que eu aprendo até hoje, dia de quinta-feira, culto de doutrina pastoral no Jatobá. Eu vou e levo a minha canetinha. Vamos embora. Quando não tem como marcar aqui, eu caço uma folha em branco aqui na Bíblia e marco. Mas eu estudo a palavra do Senhor. As pessoas que não participam do culto de doutrina, ela costuma crescer com um defeito muito grande. Sabia disso? O defeito, sabe qual é o defeito? Que ela nunca deixa de ser menino. Nunca deixa de ser menino. Menino, qual é o sentido? Paulo fala assim, olha, para menino nós dá uma comida suave. Mas para adulto, nós damos um alimento mais sólido. A pessoa que foge dos cultos de doutrina, de ouvir uma palavra mais uma exortação mais pesada, fica menino. E você sabe qual que é o perigo disso? É que ficando menino, para ele só conhece um Jesus que é amor. Mas nunca conhece que Deus é também fogo consumidor. Nunca também sabe o que é filho, a obrigação de um filho e a obrigação de um pai que é exortar o seu filho.
quer corrigir. Então fica a facilidade muito grande de afastar da presença do Senhor e ser confundido por uns falsos, igual aquele que Pedro estava falando, 2 Pedro capítulo 2. A facilidade é muito grande de vir um sujeito nuvem enegrecida, sem água, e fazer a cabeça dele, oferecendo liberdade para eles. A liberdade que eles oferecem, que é as práticas deste mundo. É que lá é doutrina do homem. Por causa de que muitos hoje vivem dentro da igreja, acreditando que uma exortação bíblica é doutrina do homem. Porque não tem disciplina, não tem correção. Não tem quem pregue, não tem quem ensina correção, exortação, a santidade. E cresce dizendo que Deus é amor. Deus amou muito de tal maneira que eu já estou salvo no Senhor. Eu já estou cheio, já vi gente ministrando unção na vida de uma pessoa que nunca levantou a mão para confessar Jesus como Salvador. E a pessoa cresceu na igreja acreditando nisso. No meio do pecado, na prostituição. Eu já vi gente ministrando a unção, autoridade sobre a vida de alguém que nem casado é, mas está lá junto com a mulher, tem 4, 5 meninos. Já vi. Aí, você vai pregar exortação para uma pessoa dessa, você acha que ela vai aceitar? Não, eu já sou ungido de Deus. Aí entra aquela parte chamada avareza, entra aquela parte chamada soberba, aonde no momento que ele precisava de ouvir uma palavra de exortação para quebrar o ego dele, ele ser humilde perante o Senhor, para que Deus venha usar ele verdadeiramente, não, encheu-se de carnalidade. Aí já não tem mais aquela diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Se fundiu, misturou tudo. Aí pode participar do corpo, do cálice do Senhor, que não tem nada a ver. Já não há mais, aí só vai usar aquilo, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas aquela parte em que Paulo diz que anda segundo o Espírito, não segundo a carne, isso ele não conhece. Então tem que ter. O que Deus recebe por filho, ele exorta, ele açorta, ele corrige. Né? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Mas é complicado viver, aceitar, seguir esse Jesus. Não é complicado, é nós que complicamos. É nós que complicamos tudo. Coisa mais simples que tem é receber e tomar posse desse amor de Jesus em nossa vida. Mas nós que complicamos, nós é que mudamos o sentido das coisas e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Se você observar bem, eu tenho certeza que muitos aqui já conheceram e já viram. Quantos filhos desobedientes deixou de ouvir o conselho de pai e mãe e quebrou a cara? Eu conheço, irmãos, um bocado. Eu conheço um bocado. Tem gente dentro da minha família que quebrou a cara. Teve gente que envolveu com quem não devia. Tomou couro, apanhou igual pandeiro na roda de samba. Saiu de lá ferido do corpo, ferido do coração. Quantos tomaram tanto couro por causa da cachaça e falta de conselho do pai? Não é. E muitos, na atualidade hoje, sofrem mesmo na presença do Senhor por causa da desobediência, meus amados. Por causa da desobediência, envolve com quem não deveria envolver. Daí a pouco está, ai Jesus, meu coraçãozinho, envolvi com fulano. Ai, me ajuda. Tira esse sentimento do meu coração, assim não é. Quantos estavam na presença do Senhor, por desobediência à palavra do Senhor, saiu lá fora, foi se aventurar, voltou de lá todo machucado. Exemplo disso está aí o filho pródigo. Esse menino fez o quê? Pai, me dá a minha herança que eu vou embora. E ele foi. Mas o que aconteceu com ele depois que foi? Por que ele não ficou na fazenda com seu pai? Por causa de que ele não tratou da sua obediência com seu pai primeiro? Não, mas optou querer viver do jeito dele. Israel, por centenas e centenas de vezes, por ignorar a vontade de Deus e viver o que queria, foram levados cativo, foram feitos escravo, foram humilhados, foram dispersos das suas terras por várias vezes. Por causa de quê? Da desobediência, não ouviu a voz do Senhor.
Mas nós temos um exemplo muito grande disso que está aí. O rei Ezequias, quando Deus falou assim: Isaías, vá lá e diga a rei Ezequias que ponha sua casa em ordem, né? E Isaías foi, chegou lá, olha, é isso que diz o Senhor: ponha sua casa em ordem, tu morrerás e não viverás. O sujeito mais depressa: opa, espera aí, deixa eu mudar aqui. Isso é a cabeça de um esperto. Botou a cara na parede lá, esfregou o nariz no cal, no pó lá da parede, e humilhou diante do Senhor. E daí a pouco, antes de Isaías acabar de sair do palácio real, Deus manda ele voltar lá. Isaías, eu vou acrescentar seus dias de vida, Ezequias. Eu vou acrescentar seus dias de vida. Por causa da rebeldia dele, Deus tinha botado nele uma enfermidade mortal. Por causa da humilhação dele diante do Senhor, Deus voltou lá e aumentou os dias de vida dele. Por quê? Deus ama, mas nos ama do jeito certo. Se nós queremos receber o amor do Senhor, devemos fazer do jeito certo. Em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando todos em nome de Jesus.